inicialmente falando, eu gostaria de convidar já, para a gente já, imediatamente, a primeira atividade já seria, hoje eu já configurei o chat, eu vi lá, está funcionando direitinho, né, já confirmei. Quem está com o celular é só tocar na tela do lado direito superior, aparece lá, certo? E aí nós vamos começar hoje, já, tá errado isso aqui, nós vamos começar hoje já fazendo a frequência, porque aí eu fiz uma perguntinha lá, meio que quase que uma anedota mesmo, para você, o que você falaria por Hitler, né? Qual que era sobre a Segunda Guerra Mundial, essa trama toda, essa situação toda que foi causada muito por ele, inclusive, né? O que você daria como conselho para ele? O que você falaria para ele? Então, bem rapidinho lá, podem, por favor, entrar no chat aí e já responder lá a frequência e a primeira participação na nossa aula de hoje. Coisa de 2, 3 minutos, rapidinho, a gente já continua aqui, tá? Professor. Pessoal, Sim. como é que foi para nós ver nosso auditório que você falou? Não, é só na gravação, depois. Como é que tá gravando, tá não? Você perguntou como você faz para você ver. É só na gravação depois. Ah, tá. O meu não chegou aqui, professor. No Nada. chat? No meu chat. Você está usando computador ou celular? Celular. Então, toca no meio da tela. Do lado direito, lá em cima, tem lá aparecendo Não, um papelzinho. o chat apareceu, só que não apareceu as questões nele. Tá o link. Você vai entrar no link que eu acabei de colocar lá, entendeu? Aí você clica no link e vai para a página das questões. Entendeu? Tá. Apareceu agora. Professor, Pois não? a minha internet... Professor, o senhor já enviou o link? Isso aí vai ficar Já, ruim está para no poder chat. entrar. Professor, já Eu respondi tô já. escutando, tem 3 pessoas aí. Quem já respondeu, não precisa falar não, tá? Deixa só quem tá tendo algum erro, quem tá com alguma dificuldade, ele fala para tentar resolver. Aí eu escutei uma moça falar e um rapaz falar, só que eu não entendi nenhum dos dois. É porque eu não tô conseguindo entrar por causa da minha internet. Eu tô aqui na fazenda e tô usando dados móveis. Entendi. Aí não tá conseguindo abrir a página? Vai tentando aí. Você vai até o final da aula para tentar isso aí, entendeu? Às vezes ele demora um pouco e vai carregando. Aí você vai, a hora que carregar, você responde. Eu tô sem o link ainda. O link tá no chat. Você tá usando celular ou computador? Oi, quem tá falando que tá sem o link? Celular. Então, dá um toque no celular, no meio da tela, tá do lado direito lá em cima. Tem lá aparecendo um papelzinho lá e tem uma bolinha vermelha indicando que chegou novidade lá. Pois não, Gustavo? Consegui. Ótimo. Não, no meu ainda não apareceu isso. Eu fiz aquela que você falou. Quem tá falando? Quem é que falou? Meu ainda não aparece. Porque quem é que tá falando? Ana Clara. Ana Clara, você tá... Para mim tá parecendo aqui que você tá usuário Ana desconhecido. Eu acho que... Tenta, por favor, sai da reunião e tenta entrar outra vez para a gente ver se é só uma questão de configuração do seu aplicativo. Aí você me fala se deu certo ou não, tá? Aí você tenta entrar outra vez para a gente ver se é só uma questão de atualização aí. Ô, professor, os comentários é bugado. É só descer para baixo e você vê as mensagens. Ou subir, né? Depende do ponto de vista do aplicativo. Mas eu coloco, tá lá de novo, é o último que coloquei, ó. Última conversa. Vamos ver se eu acerto. Professor, que tipo de conselho? Uai, o que você imagina?
que você pode imaginar que tem que falar para ele sobre o que você sabe do envolvimento dele com a Segunda Guerra Mundial? Não, mas tipo assim, pra ele ganhar ou pra ele Aí desistir disso? agora é a sua criatividade. O que você gostaria de falar para ele? Professor do céu, não sei o que eu falo, não. Fala alguma coisa pro rapaz aí. Ele tá precisando de uns conselhos, coitado. Ele ficou muito... Tem uns problemas sérios lá para ele. A coisa ficou feia pro lado dele. E já não é a primeira vez. Está pedindo para o senhor aceitar ele. Ó, não tem que aceitar aqui. Aqui simplesmente a pessoa entra. Pode acontecer que ele tá entrando no link errado, tá? Então fala lá com ele direitinho, vê o... Professor, como se fosse pra ele ou... Tá, sim. Para o Assim, Hitler, você é do tá jeito que eu tô conversando falando. com ele. Conversando com o Hitler, falando uma coisa para ele. Ah, Claro, não sei o que É, ele fala. quem falou que não está conseguindo entrar aí, por favor, repete para mim. Alguém deu um recado de uma pessoa. Entrar é o Kaique, do nono A. Nono A? Se o Kaique Certo. Ô, professor, Oi? eu respondi aí, não sei se tá certo, não. Não, vai de alguma, tá certo de algum jeito, né? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Aí a gente vai analisar e discutir. Talvez você poderia até, você faria esse favor de comentar para a gente o que você tá, o que você falaria para ele? Ah, professor, eu falaria pra ele, tipo, reunir mais soldado. Então quer dizer que você daria um conselho, dando dicas para como ele vai conseguir ganhar a guerra. É isso. Aham. E eu tirei e não deu nenhum ponto. Não, esse ponto não vai Só que eu aparecer fiquei agora, com zero. não. Viu? O ponto não é agora. O Aham. ponto é depois que eu corrigir que eu vou liberar a nota, entendeu? Pode. Não, Tá não, bom. não caramba, faz isso aí eu ponto, joguei não. no capitalismo, pô. Esse aí ia sofrer, olha. Se ele vencesse a guerra, todo mundo ia sofrer. Não sei, né? Eu Mas qual? respondi. Você fez, que conselho você deu para ele, ô César? César? Mandar ele virar padre. Mas ele já quis ser padre, né? O Hitler fala que ele já quis ser padre. Eu acho. Eu respondi Professor, algo também bem. responde, não. Tá certo, não. Não, isso é tranquilo. Deixa eu dar uma olhadinha, ver qual que foi a criatividade dos senhores aí, né? Então, Nossa, ó, a minha que foi ele parasse e não fizesse mais guerra, porque não resolveria nada. Ó, isso aí já é um ponto foi interessante. Vamos parar com guerra. Pessoal, agora desliga o áudio para a gente comentar aqui, depois só se você quiser falar alguma coisa, tá? Especificamente. Aí, o que mais que alguém falou que daria como conselho para o Hitler, né? Que, ó, por que você está se achando tão superior, Hitler? Olha aí. Talvez ele teria que escutar isso, né? Porque quantos judeus não morreram e quantos negros, né, foram perseguidos e mortos também por conta dessa ideia de garantir uma raça ariana lá na Alemanha, né? Não precisa fazer isso, Hitler. É ótimo, não precisa. Fica na sua, né? Deixa o povo em paz, né? Alguém mandou ele virar padre. E, se eu não me engano, não tem nada a ver com isso, não. Mas então, ele virar padre talvez resolveria. Então, os padres que você conhece, quem escreveu isso, são da paz. Interessante, né? Então, para ele não parar de fazer isso, para ele procurar ajuda psicológica, né? E, de fato, ele tem tudo para ser um psicopata, né? Todas as características. Não compensa a guerra, para ter mais calma, né? Evitar luta, parar com essa doideira de luta, cancelar a guerra, beleza, muito interessante, né? Enfim,
várias pessoas escrevendo nesse mesmo linha de evitar a guerra, de parar com a guerra, que não aconteça guerra. E também aqui falando, ó, matou milhões de pessoas a troco de nada, né? A Alemanha nem prosperou, afundou mais o país, né? Então, assim, pensar com lógica e saber que não funciona esse projeto, né, de guerra que ele estava pensando, né? Então, gostei de muitos aqui, né? Não é certo pensar que apenas uma raça ariana é a correta, que tem que manter. Beleza, gente, valeu, gostei dessa participação aqui, né? Quase todos escreveram coisas interessantes e coisas que chamam a atenção da gente. Olha, tenha empatia, né? Tenha empatia. Beleza. Então, bom, obrigado por essa participação inicial. E aí, agora, a gente gostaria de falar alguns detalhes, né? Algumas situações, alguns casos específicos, né? Que é importante, que é interessante a gente lembrar que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial, certo? Com uns aspectos um pouco mais técnicos mesmo, né? Umas coisas aí, seguindo aqui que nós vimos ontem. Nós ontem paramos nesse slide aqui. Não foi nesse, não é nesse, nem nesse, nem nesse, é nesse. Nós paramos nesse slide aqui, que ainda conta, né? Conta ainda a situação do período entre guerras. Como que lá na Alemanha começou a coisa a ser organizada, como que na Itália a coisa começou sendo organizada. E ela começou sendo organizada por meio desse termo, ditaduras de extrema direita, né? Contra o socialismo e etc. Então, essas ditaduras, elas, então, lançou mão de uma série de questões. Olha, o Partido Único, a política que elimina toda a oposição. Então, qualquer um que vai contra a gente, então, logo já vai demitindo, já vai matando, já vai expulsando de alguma forma. Controlar a escola, né? Verificar lá o que está sendo ensinado para esses meninos na escola. E se for contra o governo, nós vamos lá e deleta o professor, nós vamos lá e faz alguma coisa para que o professor ele vai dar aula só daquilo que está de acordo, aquilo que o governo aceita, aquilo que o governo quer, aquilo que o governo tem como projeto, né? E aí não aceitando de jeito nenhum tipo de quem vai contra, né? De quem vem criticar. E lá nos livros, nos jornais, de fato, tira lá, chega a situação de fechar jornais, de fazer perseguição aos jornalistas, né? Então, é uma situação que ocorre. Beleza? Então, quanto a isso, né, nós vimos na aula passada, ficou como sendo o ponto para a gente continuar de hoje agora para frente. Lá no Japão, por sua vez, né, ele fez questões tais como ocorreu lá na Alemanha e na Itália, né? Aí é importante a gente citar aqui, porque se você for precisar, faz uma síntese aí de como que a Itália, a Alemanha e Portugal e Japão se preparou para a Segunda Guerra Mundial. Porque vamos pensar o seguinte, gente, ninguém deles falou assim, vamos organizar uma Segunda Guerra Mundial. Eu tenho certeza que nenhum deles, eu falo até sem aspas, tenho certeza que nenhum deles falou assim, eu quero organizar aqui, o Hitler falando, Mussolini, eu quero organizar uma guerra mundial. Eu acho que ele não quis isso, ele não falou isso. Mas ele falou, eu quero conquistar aquele lugar, aquele outro lugar. E tem umas armas aqui, tem soldados aqui, eu vou lá e vou conquistar. Você está comigo? Me ajuda? Você quer ficar do meu lado ou quer ficar contra mim? Então beleza, organizaram e começaram a invadir os lugares aí. Só que foi invadindo, e a coisa foi tomando uma proporção mundial. E aí o mundo inteiro, né, se envolveu de alguma forma, né, muitas partes do mundo se envolveu de alguma forma nessa situação. Mas eles estavam preparados para qualquer coisa, né? O Japão, ele para ser mais rico e poderoso, como o povo do mundo ocidental, né, que o Japão é um capitalista lá do Oriente, lá do lado de lá, passa por toda a China socialista, passa por toda a Rússia socialista antes de chegar do Japão, e o Japão bem capitalista lá, então começou uma política, né, uma nova forma de governo, né, com uma pegada ditadora mesmo, ditatorial, a questão econômica, né, mudança nas escolas, mudança na indústria, mudança no comércio, porque haja vista, gente, que o Japão e os países orientais mesmo, eles são muito tradicionais, entendeu? Então, aquela coisa, não sei se vocês conhecem de culinária japonesa ou chinesa, então tem um tipo lá de fazer um peixe que tem que ser numa vasilha feita de bambu, né? Uma coisa para fazer
sabe, no vapor, para cozinhar a comida no vapor, tem que ser naquele objeto de bambu. Mesmo nós tendo aí já no mundo tantas panelas a vapor aí de ferro, de vidro e outras coisas, mas na culinária japonesa tem que ser naquela panela de bambu, né, feita lá com uma esteirinha, tudo direitinho. Isso prova o quê? E mostra o quê? Que o Japão ele é extremamente tradicional. E sempre foi tradicional nesse sentido. Pois não, Guilherme? A tela não tá dividindo comigo, eu não tô conseguindo ver. Não está conseguindo ver o quê, Guilherme? O slide tá em modo de tela dividida, mas não aparece Eu nenhuma acho que é uma coisa. questão de carregar aí, viu? Porque tem mais alguém que não está conseguindo ver meu slide, gente? Não, Tem tô um, vendo. tem um lance aí que é de fixar, sabe? Você tem que clicar nele para fixar. Mas eu não sei, eu acho que vai ter aquela questão de você, tipo, fechar e abrir de novo, alguma coisa assim, viu, Guilherme? É uma questão do seu aparelho, tá? Aí você tem que saber como você lida com ele. Então, só encaminhando aqui essa questão do Japão, né? Que é um país tradicional, como quase todo o Oriente é tradicional, foram pensando em algumas mudanças tecnológicas, entendeu? Na indústria, no comércio e na própria formação na escola. E na questão militar, né, que eram os militares, num primeiro momento, era uma questão de lealdade quase que espiritual mesmo ali ao líder, aí se torna uma coisa militarizada no sentido social mesmo, né, modernizando o exército e a marinha e contando sempre com aquela fidelidade do soldado, sabe? Que entrega a vida para defender o seu país, né? Inclusive, na Segunda Guerra Mundial, nós não vamos citar especificamente aqui, mas já ouviu, você conhece aquele brinquedo, sei lá se é brinquedo, né? Mas lá no parque, chama Kamikaze. Kamikaze, é tipo uma marretona, entra um monte de gente dentro dele e ele fica rodando assim, você vai, quando vai caindo, parece que você vai meter a cara no chão, né? De tanta aquela dinâmica, um pêndulo, né? Que entra de gente ali. Aquilo ali é para simular a situação dos soldados japoneses nos aviões. O avião já estava cheio de avarias, ou seja, o avião já estava para estragar tudo. Eles não tinham mais uma bala no avião, né? Um míssil, não tinha mais munição. O que os japoneses começaram a fazer? Pegaram o avião, viraram para o Japão e saiu vazado? Quem sabe da história dos kamikazes? O que os soldados japoneses fizeram? Professor, eu sei. Eles eram suicidas. Matheus Teodora, fala aí, por favor. Assim, eles iam, guerreavam, daí acabava a munição. Daí, como eles queriam honrar o país deles, eles pegavam o avião, miravam em um alvo e se jogavam com o avião lá. Entendeu? Então, Tipo, justamente, ele se tornava a arma, né? Ele se tornava a munição dele. Então, já que estava ali na guerra, tem que defender o país. Então, são esses pontos assim que dá um up, né? Dá um up aqui no poder de exército da Marinha e do Japão, certo? Então, Caramba, seguindo, suicidava. Na verdade, não era suicídio, eles estavam fazendo o que tinha que fazer na guerra, né? Matar o inimigo. Não tinha mais munição, ia com um avião e tudo, e pá, explodia lá e pronto, né? Essa que é um pouco da situação dos kamikaze, né? Kamikaze, na verdade, é um nome, acho que é de uma entidade espiritual, né? E aí eles assumiram essa mesma idade, tipo, não sei se é Deus da Guerra, em japonês, alguma coisa nesse sentido aí, certo? E aí, tá carregando aí, você verifica algumas conquistas japonesas, né? Então, na Primeira Guerra, o Japão ele acabou ficando com algumas colônias alemãs esparramadas lá na Ásia. A Alemanha teve que entregar para o Japão essas colônias. Lá perto inclusive uma delas é a Manchúria, né? Próximo da China. E essa Manchúria é um território, né, do Japão que foi muito importante para a questão de matérias-primas e outras coisas mais. Haja vista que o Japão é um país muito pequeno, né? Acho que o território do Japão, se brincar, não dá o território do estado de Goiás. E aí lá é um país inteiro, né? E muitas ilhas esparramadas assim, então acaba que não dá muita força de produção e outras coisas mais nesse sentido. Então, da Primeira Guerra, o Japão herdou colônias alemãs e uma delas foi a Manchúria, né? E nós tivemos problema aqui na Manchúria durante a Segunda Guerra Mundial.
Outras causas da Segunda Guerra Mundial. Então, as primeiras causas foram essas, né? Pensando na Alemanha, para se vingar, né? Para recuperar o que perdeu na primeira. Aqui você tem uma caricatura do Hitler, né? Aí todo tristonho. Teve a crise dos anos 30, que nós começamos a falar desse assunto na aula passada, sobre aquela crise que teve em 1929 nos Estados Unidos e que esparramou para o mundo inteiro. Então, é reflexo dessa crise. Falha na Sociedade das Nações. Existia que vai ser tema da nossa próxima aula, que eu pensei que seria hoje, mas vai ser na próxima aula nossa, as Nações Unidas e os Direitos Humanos. Então, tinha antes das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas, existia uma Sociedade das Nações, e a liderança dessa Sociedade das Nações acabou não conseguindo, né, fazer com que os países se unificassem e não conseguiu que se fizesse a paz de fato, coisa que a ONU, né, pelo menos teoricamente, tem conseguido fazer, depois de 1945, tá? E aí, novas táticas militares, que foram testadas aí na Guerra Civil da Espanha, porque lá no franquismo, lá, né, no governo ditatorial do Francisco Franco, lá na Espanha, então muitas armas foram testadas, muitas táticas militares foram testadas, e aí tentaram, né, pensar em colocar em prática na Segunda Guerra Mundial, ok? E aí, olhando diretamente, especificamente lá para o Hitler e as primeiras atitudes que ele fez, lembra que ele queria juntar o Império Alemão. Três ao todo. Quem lembra da aula passada e gostaria de abrir o áudio e dizer para mim quais são os 3 países que juntariam ali para ser o Império do Hitler, unificar de novo o Império Alemão? Quais são os 3 países? A Alemanha é nazista, o Reino da Itália e o Império do Japão? Não, e você está certa na resposta, mas a pergunta é outra, entendeu? Você me respondeu aí quem foram os países do eixo que foram unificados à Alemanha para ir para a guerra. Eu estou falando o seguinte, só da Alemanha, só do povo alemão. O povo alemão, ele é formado e estava esparramado ali em mais 2 outros países, a Alemanha e A Áustria-Hungria e a o Áustria Império Otomano? e a Prússia, certo? Prússia. Alemanha, Áustria e Prússia. A Prússia já estava ali de alguma forma unificada, mas ele precisava ainda se estreitar as relações com a Áustria. Tá vendo aí? Mas aí o que acontece? Lá já tem a liderança. Lá já tem a liderança dele. Então, para ele ser líder lá, ele teve que fazer acordos, né? E aí tá essa caricatura, né? Tipo, ele fazendo um casamento com a Áustria, dizendo, olha, tudo que é meu será seu. Então, nós vamos fazer um domínio para nós, né? Um domínio para o nosso povo alemão. E aí, ele, na verdade, o que ele acabou ficando? Olha aí a caricatura dizendo, vou ficar com os teus territórios, com as tuas matérias-primas e vou ficar com tudo isso aí. Entendeu? Eu, quando criança, gente, só contando uma historinha sobre a Alemanha, né? Não sei se vocês conhecem uma cidadezinha aqui no interior, um pouco mais para frente, chamada Doverlândia. Eu morava lá, e lá em Doverlândia tinha uma família de alemães, né? Um pessoal lá que veio, uma moça que até foi professora, ela morreu muito jovem, mas o marido dela esteve lá, e eu acho que ele está vivo até hoje, morando lá, e com fazendas e tudo mais. E tinha um outro sujeito ligado com a política de lá, ele é até irmão do prefeito de lá da época. Eu estou falando de uma história de quase 30 anos atrás, tá? Já tem um tempinho. E aí, esse sujeito, ele foi na Alemanha algumas vezes e começou a fazer contato lá na Alemanha e para trazer algumas coisas da Alemanha aqui para o Brasil e especificamente para a cidadezinha de Doverlândia. Trazia umas coisas de lá e levava umas coisas daqui para lá. Beleza, essa história deu uma queda de energia aqui, não sei se vai cortar Mas beleza, vamos continuar. Essa história ficou lá. Depois de uns 10 anos, mais ou menos, eu já morava em Goiânia. E aí, o prefeito de Goiânia, na época do PT, o Wilson, Jorge Wilson, ele, então, levou um prefeito de uma cidade da Alemanha, uma cidadezinha chamada Albernais, parece, alguma coisa assim. E aí,
dizendo que lá tinha muitos minérios, muitos cristais e algumas coisas assim, ia trazer aqui para o Brasil, para Goiânia, e levar coisas aqui de Goiânia para lá. Levar pessoas daqui de Goiânia para estudar lá, né? Trazer pessoas de lá para estudar aqui, essas coisas todas. E que tinha uma parceria muito interessante entre essa cidade lá e Goiânia. E o tradutor, que era um alemão que morava aqui em Goiânia, enquanto o prefeito falava no seu discurso, né, falava em alemão, o prefeito lá, o tradutor até deu uma risada, porque ele falou assim, olha, a minha cidade lá é um pouco menor que Goiânia. Sabe quantos habitantes tinha a cidade dele? Tinha apenas 4 mil habitantes. Uma cidadezinha... Tá de brincadeira. Uma cidadezinha na Alemanha, de 4 mil habitantes, e Goiânia é uma cidade que tinha 1,5 milhão de habitantes. Agora me fala se a cidade dele era um pouquinho menor que Goiânia. Aí o tradutor riu. Não, é muito menor que Goiânia. É claro que a cidade da Alemanha é muito menor. E aí tá essa coisa, gente. Pessoas de lá acham que pode vir para cá, acham que lá estão totalmente desenvolvidos, melhores, chega aqui e pode, então, dominar e achar que está fazendo parceria, achar que Goiânia está ganhando com eles. Pode ser até que ganhe alguma coisa, mas a relação é muito desigual. Enquanto aqui tem tudo para mandar para lá, lá tem algumas coisas para mandar para cá. Entendeu? Então, é só um comentário meu, assim, contando exemplo aí de pessoas que eu já convivi, né? E também convivi com pessoas dos Estados Unidos, que tem um pouco, né? Algumas delas, tem um pouco essa ideia de que lá está tudo certo, tudo desenvolvido, aqui está tudo ruim, tudo bagunçado, aqui só tem carnaval e pronto, né? E lá eles têm tudo que precisa para dar tudo certo, para ser tudo bom. Mas então são algumas ideias talvez parecidas com essas do Hitler, de fazer o império e começar a dominar o mundo. E aí, como é que foi a expansão do domínio dele? Veja aí, tá vendo? Olha lá, a parte vermelha aí é a parte centralizada da Alemanha, propriamente dita. Aí, avançou para a Áustria, mais ao sul. O país de Sudetas, né, já tinha sido dominado, já estava organizando a dominação da Tchecoslováquia, né? A República Tcheca e a Eslovênia, que são 2 países lá. A Eslovênia, a Eslováquia, tem tudo. A Eslovênia mais para o sul. E aí, o que levou a Segunda Guerra Mundial de fato? O que foi assim, a pancada inicial? Essa setinha, setembro de 1939, ele estava querendo entrar onde? Entrar na Polônia. Só que a Polônia era da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A parte aqui da Tchecoslováquia também era da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aqui que foi o estupim da guerra, entendeu? Então ele foi entrando aqui, né? A Áustria, a Tchecoslováquia, país Sudetas, entrando aqui nessa região ao norte, né? Aí o que acontece? Vai para cima aqui, gente, estaria a Inglaterra. Só um minuto. Estaria aqui a Inglaterra, que estava ficando ilhada, a Alemanha tomando conta de tudo aqui, né? E aí, quando ele, então, invadiu a terra que já era da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, aí que a guerra, então, se estabeleceu. Certo? Quem está falando aí, pode falar, por favor? Ô professor, só uma pergunta. Eu fiquei sem energia aqui um tempo. Você passou alguma tarefa, não, né? Algum link, alguma coisa? Não. Porque então, em casa, eu fiquei sem internet. Então, vamos, olhando aqui, esse é o mapa, né, o limite da expansão alemã, se organizando, então, para essa Segunda Guerra Mundial, ok? Deu para ter uma noção aqui? Isso aqui nós estamos na Europa, indo para a Europa Oriental, ok? Oriente é indo aqui para o leste. A Primeira Guerra Mundial foi o contrário, não foi? Foi daqui indo para o oeste, para o lado da França, aqui afora, né? Então, foi o local que se desenvolveu a guerra foi um pouco diferente entre a primeira e a segunda. E aí você vai vendo, né? A Alemanha, tipo aqui a caricatura, né? O Hitler colocando no saco os países, né? Os países aqui mais do norte, a Dinamarca, a Noruega, a Polônia estava ali do lado da Alemanha já, a Holanda mais à esquerda, que é mais próxima da Inglaterra, a Bélgica mais próxima da França, a própria França. Aí nós temos 2 partes da França, uma parte que foi libertada e uma parte que ficou do Hitler mesmo, ficou da Alemanha. Essa parte que ficou libertada foi uma das partes que também entrou na luta contra
contra a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Iugoslávia, Grécia, parte da Rússia. Então, ele queria tomar esses lugares todos, né? E aí você vê essa caricatura aí dos presentes. E quem sabe, pensa comigo aqui, eu poderia colocar essa imagem na prova. Colocaria só essa caricatura aí na prova e falar para você, explique a Segunda Guerra com base nessa caricatura. Vocês conseguiriam me explicar? Ou de buscar o conhecimento aqui para isso? Vou pôr essa caricatura lá na prova, por exemplo, e aí colocar a perguntinha, uma pergunta solta lá. Explique a Segunda Guerra Mundial com base nessa caricatura. Alguém teria uma resposta para dar aí na prova já? Não. Seria simples nesse sentido aí. Seria, olha, o Hitler estava... Matheus, você quer falar? Sim. Pois não. Que Hitler estava meio que pegando os países para ele mesmo. Justamente. Dá muito certo. Só teria que organizar em redação, né? Mas a ideia é essa. O Hitler queria expandir o seu território e nessa expansão ele foi anexando ao território alemão países como do norte, Dinamarca, Noruega, mais ao parte oriental, a Polônia, a Iugoslávia, a Tchecoslováquia, né? Foi então anexando e invadindo esses países com muita guerra, com muito sangue, né? E isso fez com que abalasse as estruturas mundiais, né? Criando então a dita Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Então, assim, usando a criatividade e também os conhecimentos, gente, a gente vai entendendo esses pontos, né? Esses pontos aí da guerra. Lá na Inglaterra, nós tivemos muitos bombardeios alemães lá em cidades da Inglaterra. Em Londres recebeu muitas bombas, muita gente morreu, militares e civis. Mas olha lá o que o governante, o rei Jorge VI, se eu não me engano, disse, né? Resistiremos, nunca nos renderemos. A Inglaterra resiste. E a Inglaterra lá, para não receber as invasões alemãs, então se estabeleceu e buscou ajuda, né, a outros países, como os Estados Unidos, para se proteger contra o avanço do Hitler por lá, certo? E aí, prosseguindo, né, para caminhar aqui para o final, lá no Japão, o Japão também começou a entrar em território que era da China, né, e anexando aquelas várias ilhas que nós temos lá no Pacífico, lá no continente asiático. A Malásia, Singapura, Filipinas, Indochina, Indonésia, Burma, entendeu? Então foi entrando nesses locais todos aí. Aí tá essa caricatura, né, como se estivesse comendo, né? Então o governo japonês entrando aí e dominando o Sudeste Asiático, ok? Então só questões gerais mesmo aí. Agora, um pouco, eu gostaria de pedir os ajudantes leitores, pessoas que são sempre muito bem animadas nessa aula, que podia ler para a gente aí. Agora nós vamos ter alguns 3 ou 4 slides para frente, que é contando história, contando os fatos, né? Alguém gostaria de ler, por favor? Posso ler, professor? Posso ler? Por favor. Deixa a moça falar, aí depois eu acho que é Matheus, não sei quem que não está aparecendo o nome para mim. Mariana Martins. E depois tem a outra pessoa também que já pediu. A gente vai você nesse slide e a próxima pessoa no outro, tá? Vai lá, Maria. O fato que demarcou o início da guerra foi a invasão da Polônia pela Alemanha nazista no ano de 1939, tendo como reação imediata declarações de guerra à Alemanha pela França e Inglaterra. Beleza? Então, pronto. O estupim foi tentar invadir a Polônia e já isso ia tomar coisa da Rússia, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí já então entrou em acordo com a Alemanha e com a Inglaterra e com a França e pronto, guerra contra a Alemanha, porque a Alemanha não pode fazer uma coisa dessa. Ok? Agora, por favor, a outra pessoa que eu esqueci, eu não sei qual que é o nome, que eu não percebi aqui, que pediu para ler. Lê para a gente, por favor. Quem que é? Acho que é o Matheus. Matheus, quer ler, por favor? Tá bom. Para contrapor o eixo, outra aliança foi formada, a dos aliados, a qual era liderada pelos Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, quer dizer, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética. Justamente. Então aí, veja bem,
Nós temos lá do lado do eixo. Quem é do lado do eixo? Alguém já até respondeu. Acho que foi a Alana que respondeu hoje aqui, né? Quem é os que compõem o eixo? Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética. Não. São os aliados, Matheus. O eixo é o O lado Brasil, o Reino da Itália e o Império do Japão. Justamente. Esse é o lado da Alemanha. Aí, contra a Alemanha, foi essa nova aliança, que é os aliados, que aí nós acabamos de ler nesse slide, que é os Estados Unidos, Rússia, e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e o Reino Unido, que é a Inglaterra, não é? Ok. Então, uma próxima pessoa, por favor. O próximo aqui, o slide é só uma imagem, né? Eu quero mostrar para vocês aí um pouco do fato, né? Então, 1941 até 1944, que foi ocorrendo aí ataques, e lá no Japão fazendo ataques por lá na Alemanha fazendo ataques ali por ali, né? Enfim, a guerra esparramada, né? Por que fala mundial? Porque teve envolvido gente da América, Estados Unidos, teve gente da Europa, teve gente da Ásia envolvida, entendeu? Então, ou seja, os continentes praticamente todos foram envolvidos nessa guerra de alguma forma. Aqui os Estados Unidos, você está vendo aqui, ó, ataque japonês a Pearl Harbor. Inclusive tem um filme, né? Um filme quando eu era da sua idade ou mais novo um pouco, eu peguei para assistir, fui na locadora, era 2 fitas mais ou menos, né? Não, 2 DVD, fita eu achei umas 4, fita cassete, não sei se vocês conhecem o que é esse aparelho, talvez quando vocês nasceram já não existia mais, o videocassete, que tinha uma fitona grande. Então, DVD eram 2. E eu chorei, mas como eu chorei assistindo aquele filme, né? Como podia a situação daquela acontecer? Mas Pearl Harbor era uma base, né? Uma base naval dos Estados Unidos. É um navio muito grande, que, por exemplo, o tanque era grande navio, que o avião podia decolar e pousar lá. Agora pensa o tamanho de uma pista, né? Que um avião precisa percorrer para poder subir. E o tanque que ele precisa percorrer para poder pousar, você tinha lá uma base naval, né, que servia dessa função. E os japoneses explodiram Pearl Harbor, né? Afundou Pearl Harbor. Então foi milhares de americanos que morreram afundados no mar, né? Inclusive muitos deles, a parte que me fez chorar bastante do filme, foi que passaram muitos dias o navio afundado, tinha pessoas dentro do casco do navio, né? E aí teve gravações em alguns registros aí, alguma coisa, né? Das pessoas batendo nesse casco, que além de morrer afogado, morreu dentro do casco do navio, asfixiado ali, naquelas ferragens, naquela situação toda. Milhares de pessoas que estavam naquela base militar ali. E os japoneses, então, explodiram essa base, que foi a represália dos Estados Unidos, foi, então, você sabe, o ataque em Hiroshima e Nagasaki, a explosão das bombas atômicas, né? Aí, quando isso aconteceu, meu filho, aí foi acabou a guerra, não tem nada para fazer. Toda maldade que podia ser feita já foi feita agora, né? Perdão da palavra, a desgraça foi feita, não tem jeito mais de continuar lutando depois de uma cartada dessa, ou depois de uma situação como essa que os Estados Unidos fez, entendeu? E a Alemanha já estava totalmente fracassada, enfim, essa coisa nesse sentido aí. E aí você tem esses marcos, né? Então, o ataque à União Soviética em 41, que aí já foi começando a Alemanha entrar em prejuízo, e o ataque a Pearl Harbor, né, dos japoneses. Então, o que eu falei para você da Guerra Mundial, né? Aqui a caricatura do fogo, né? Primeira guerra na Europa Ocidental, a Segunda Guerra na Europa Oriental, né? E a terceira parte da guerra na parte do Pacífico, aqui na região da Ásia, né? Dos japoneses ali, principalmente. E a situação foi o quê? A Alemanha ficou pressionada de tudo quanto é lado, né? De um lado você tem a Rússia, parte do leste, os soviéticos. Do outro lado você tem os aliados, né? Parte da França, Estados Unidos e Alemanha. Estados Unidos e Inglaterra, Reino Unido. E a Alemanha ficou no meio aí, acabou com o exército dela, foi muito forte para dominar aqueles países perto dela lá, mas foi muito fraco para enfrentar o resto do mundo organizado, não é? E aí, caminhando para finalizar aqui, teve quase todo filme que fala de Segunda Guerra Mundial, você vê essa cena, que foi o ataque na Normandia. Hã? Matheus?
Então, o ataque na Normandia, né, em junho de O dia 44, D. é o dia D, justamente, né? Então, aqui que foi o ponto que marcou mesmo, de fato, né? Soldados americanos, né, saíram lá dos Estados Unidos e foram lá para resolver o problema da guerra, certo? Então, caminhando para os nossos finalmente aqui, nesse último minuto de aula que resta, né? Deixa eu só explicar. Hoje vocês terão tarefa, só que não é agora, porque vocês ainda tem mais aula para hoje. Então, só depois das 6 da tarde que eu vou liberar a tarefa e vocês têm de hoje até uma semana para resolver, certo? Então, só dito isso, depois mais tarde, ou amanhã, ou quando você for fazer, depois das 6, aí você volta aqui no blog para que você possa entrar no link e resolver a tarefa que é perguntando sobre a Segunda Guerra Mundial, certo? Aí, nesse último minuto aqui que resta, eu gostaria só que a gente desse uma olhada aqui nessas consequências. Mas vamos resumir, né? Quais foram as consequências? Né? O que ocorreu de fato? A Alemanha ganhou a guerra, não ganhou? Então, agora é a vez dela. Ela perdeu a Primeira Guerra, agora ganhou a Segunda, não foi? Foi isso, gente? Não. Não. A Alemanha perdeu e perdeu feio a Segunda Guerra Mundial também. Da mesma forma que a Itália, porque foram aquelas que começaram as organizações para essa guerra, né? Então, em 8 de maio de 45, ocorreu que a Alemanha toda foi dominada pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, entendeu? Então, foi nessa situação aí. O Japão, então, já estava totalmente fracassado, mesmo ocorrendo a situação dos kamikazes que eu te falei. Na explosão lá de Pearl Harbor, levou com que o Japão sofresse, aquilo que eu falei para vocês, uma das piores catástrofes da história da humanidade inteira. Foi a situação que ocorreu lá no Japão, a explosão desse grande cogumelo, né, essa grande rosa. Essa é a imagem da explosão da bomba atômica, entendeu? Ela caiu, né, jogaram a bomba e ela explode antes de chegar no solo, entendeu? Tanto que aí ela explode e ela não só chega lá no solo e esparrama, ela já vai chegando esparramada, entendeu? Vai chegando esparramada e tomando conta de toda uma das maiores cidades do Japão, duas das maiores cidades do Japão, que é Hiroshima e Nagasaki, entendeu? 3 dias de diferença, inclusive nesse mês, semana passada, fez aniversário, tá? E 9 de agosto de 45 foi a explosão em Nagasaki, e 6 de agosto de 1945 foi a explosão em Hiroshima, devastando essas grandes cidades japonesas, ok? E aí o Japão, depois disso que ocorreu, a primeira Itália e a Alemanha já tinha assinado o acordo, né? Dizendo, ó, tá bom, perdemos a guerra, vamos pagar as multas, vamos devolver os territórios, né? Então, primeiro o Japão, ou a Alemanha e a Itália, e depois o Japão, depois desse ocorrido, né? Aí lá na França, o Japão fez o acordo, e nesse acordo, o que acontece? Não pode ter mais exército, tem que devolver os territórios, entendeu? Uma série de coisas assim. Beleza? Beleza. Ok? Ok. Pessoal, então foi lindo. Mais uma aula. Tudo de bom para vocês. Depois das 6 horas da tarde, entra naquela página do blog lá. Tá, vai continuar escrita a aula 61, mesmo sendo a 62 hoje. E aí vocês resolvam as tarefas até semana que vem. Certo? Certo. Tudo de bom para vocês. Falou, obrigado pela aula. Prazer.